Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria a gente estar junto aqui para mais um momento de reflexão sobre as Escrituras, sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos mergulhar numa nova série da Escola Sabatina que tem como tema geral do trimestre alusões, imagens e símbolos. É um mergulho assim fascinante no universo das profecias bíblicas, entendendo mais profundamente os métodos que Deus ele usa para se comunicar conosco. E nessa semana em particular, o título da nossa primeira lição desse novo trimestre é Alguns Princípios de Profecia. Nós vamos explorar como estudar, como interpretar os textos proféticos com clareza, com responsabilidade, né? Porque imaginar que Deus ele escolheu símbolos e imagens para nos revelar verdades tão profundas pode parecer, em primeira mão, assim, bastante desafiador, mas é também incrivelmente transformador. Por que Deus ele faz isso? Por que ele escolhe se revelar através de símbolos? E como nós podemos interpretar essas mensagens sem ficar caindo em especulações malucas, chapéu de alumínio, né? Nos desviando do propósito central das Escrituras. Nós vamos aprender juntos sobre os modelos de profecias em Daniel, Apocalipse e tantos outros momentos ali da palavra de Deus, como distinguir aquilo que é literal daquilo que é figurado e o que devemos fazer diante de textos difíceis. Mas acima de tudo, nós vamos descobrir juntos como identificar a mensagem de Deus em cada profecia e aplicar os seus ensinamentos à nossa vida. Então prepara o seu coração e a sua mente, tá certo? Porque o conteúdo que nós vamos estudar hoje vai abrir novas perspectivas para o entendimento, né, das escrituras sagradas, das profecias e mostrar pra gente o quão relevante é a mensagem divina para os nossos dias. Tá certo? Então, se você já se perguntou como estudar profecias de maneira certa, como evitar erros interpretativos, ou qual é o propósito por trás dessas mensagens misteriosas, esse vídeo é para você. Então, fica aqui comigo que após a vinheta a gente começa. Antes da gente começar, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? E compartilhe esse vídeo com alguém que também quer entender mais sobre as promessas de Deus, tá certo? Você está preparado? Você está preparado para começar essa nova série, esse novo trimestre, né? Visões, imagens, símbolos, alusões, é isso que a gente vai estudar. Então se segura na cadeira, pega a sua Bíblia e a gente vai então aprender. Antes da gente entrar a fundo no tema dessa semana em específico, eu acho importante a gente traçar alguns princípios iniciais sobre profecias para introduzir o tema do trimestre, porque esses princípios eles vão orientar a gente no decorrer de toda essa série, desses próximos 3 meses. Por isso é muito importante a gente entender algumas coisas. Porque, veja, muitos cristãos eles enxergam as profecias da Bíblia de uma forma hiperliteral. Eles gostam lá de interpretar cada detalhe, cada coisinha, cada símbolo ali de uma forma, às vezes, muito específica, muito literal, como se tudo tivesse acontecendo hoje. Por exemplo, lá em Apocalipse 9 tem uma praga de gafanhotos, né, que saem destruindo e devastando tudo. Aí tem gente que olha para isso e fala, não, porque aqui são os helicópteros militares que vão destruindo tudo e bombardeando, coisas desse tipo. É uma coisa assim, sem nenhum tipo de critério, vai do fruto da imaginação daquele que está lendo e interpretando. Só que esse tipo de abordagem, ele quer enxergar as coisas modernas dos nossos dias num texto muito antigo, tão antigo quanto o Apocalipse. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba ignorando um ponto muito crucial das Escrituras. Por exemplo, Apocalipse ele foi escrito para ser entendido pelos leitores de João lá na época em que João escreveu. O próprio Apocalipse expressa isso lá no capítulo 1, verso 3. João ele diz, olha, logo na introdução ali do livro ele diz o seguinte, no verso 3, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E olha só que interessante aqui. No grego original, a palavra ouvir
está numa voz ativa, ou seja, ela indica que o texto deveria ser ouvido com entendimento, compreensão do que estava sendo escutado, não apenas ouvir superficialmente, de uma forma passiva. E João ainda adverte para guardar aquilo que está escrito, no sentido de obedecer e colocar aquilo em prática. Só que para você colocar algo que você ouviu em prática, você deveria compreender a mensagem profética que está sendo dita. Então veja, a ideia de que as profecias bíblicas elas só seriam compreendidas completamente nos nossos dias, né, hoje, no século XXI, contradiz assim bastante essa intenção clara do autor do texto. E os adventistas do sétimo dia gostam muito de estudar as profecias, né? E ao abordar essas profecias, nós optamos por uma metodologia um tanto quanto diferente, baseada na totalidade da Bíblia e na centralidade de Jesus. Claro que nem sempre a gente faz isso de forma perfeita, ainda tem muita gente no nosso meio que gosta de especular, gosta de dar uma esticadinha e forçar a barra, e nem sempre então as pessoas são piedosas na sua forma de interpretar a Bíblia. Mas o nosso esforço precisa ser esse: analisar a Bíblia e compará-la consigo mesma. Lá em Mateus 5, verso 18, Jesus ele reforça a importância da gente considerar cada detalhe das Escrituras. E ele afirma que nem um jota e nem um tio da Escritura vai passar, ou da lei, né, até que tudo seja cumprido. Esse versículo ele lembra pra gente que todas as partes da Bíblia, incluindo as profecias, elas possuem muita relevância e muita precisão. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, Paulo ele destaca pra gente que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e apontar o seu propósito de instruir para a salvação através de Cristo. Então veja, isso ensina pra gente que inclusive as profecias não são meramente ferramentas de adivinhação, de especulação, elas também revelam o propósito de Deus, que é nos revelar o seu caráter e o seu plano de redenção. Agora vamos olhar o que o próprio Jesus falou lá em Lucas 24, 27. Lá ele vai mostrar para os seus discípulos quem é o centro das Escrituras. Por que a gente deve enxergar quando a gente olha para as Escrituras. Jesus ele vai explicar para os seus apóstolos que todas as profecias, que a lei de Moisés, todos os profetas, os salmistas, todos os escritores da Bíblia apontam diretamente para Jesus, para ele. Isso deve transformar o nosso entendimento, não só da Bíblia como um todo, mas especificamente das próprias profecias, inclusive as profecias apocalípticas, como aquelas que a gente vê em Daniel e Apocalipse. Por exemplo, lá em Apocalipse 12, 7 a 12, a gente lê sobre um conflito cósmico entre Cristo e Satanás. A gente consegue enxergar esse plano de fundo universal da narrativa bíblica, aquilo que está em jogo, né? Profecias desse tipo, elas não revelam apenas eventos futuros, elas ilustram para a gente que existe um panorama de fundo acontecendo, uma luta entre o amor divino e o egoísmo satânico. A gente acabou de encerrar uma série sobre esse assunto, tá certo? Se você não acompanhou, é só você olhar aí no nosso canal, é a última série, a primeira série desse ano, O Amor e a Justiça de Deus. Falamos bastante sobre essa questão do grande conflito, né? Então você pode ficar por dentro de tudo isso, olhando esse pano de fundo. Mas, agora voltando para o assunto das profecias, né? Isso exige da gente interpretar as profecias mais do que com mero literalismo ou suposições, especulações modernas. É necessário a gente considerar o contexto original e deixar que a Bíblia interprete os seus próprios símbolos e priorizar a mensagem redentora de Cristo. A interpretação de profecias apocalípticas é fascinante e é profundamente significativa, só que exige da gente, do leitor, do estudioso da Bíblia, que nós nos voltemos aos fundamentos que, por exemplo, são apresentados lá em Daniel capítulo 2 e capítulo 7. Esses dois capítulos, eles funcionam como um modelo profético que ilustra bastante para a gente o próprio curso da história humana, dentro de uma perspectiva divina, né? Como se o próprio Deus estivesse enxergando a história ali. Então, no capítulo 2, a gente tem o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele vê uma estátua composta por 4 metais, representando os impérios mundiais. Só que, no entanto, a profecia ela não termina ali. Ela mostra uma pedra cortada, sem auxílio de mãos, despedaçando aquela estátua, mostrando que os sistemas humanos de poder, de reinado, eles são meramente temporários, por mais poderosos que eles possam ser.
mas o reino de Deus é absoluto e é perpétuo. E aí, quando a gente vai para o capítulo 7 de Daniel, ele vai abordar os mesmos impérios, mas dessa vez ele vai empregar um simbolismo mais detalhado com 4 bestas que emergem do mar, amalgamadas, misturadas, ali, uma confusão, parecem monstros de fato. E ao longo da narrativa, o foco muda da opressão e do poder desses impérios humanos para o triunfo dos santos do Altíssimo. Nos versos 17 e 18, o anjo vai explicar para Daniel: olha, esses 4 grandes animais, eles são 4 reinos que se levantarão da terra. Mas aí ele diz: só que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade a eternidade. Veja, isso coloca a história humana dentro de um contexto escatológico muito mais amplo, onde esse conflito terreno dá lugar à soberania eterna do reino de Deus e essa luta que está correndo sem que a gente possa enxergar. Então, um elemento essencial dessas profecias, quando nós as estudamos, é justamente esse contraste entre os símbolos humanos de poder, como metais, bestas, chifres, e o reino divino, que é representado por essa pedra. Esse simbolismo ele enfatiza que, enquanto as conquistas humanas elas são passageiras, são temporárias, e aqui não é só simplesmente esses 4 reinos específicos que a gente até consegue apontar ali na história, mas é uma representação global, universal. Reinos humanos, conquistas humanas são temporárias, elas são carnais, mas a autoridade de Deus, que é espiritual, ela transcende todas as coisas, inclusive o próprio tempo, ela é eterna. Então Daniel 2 e 7 eles não são só cronologias históricas, para a gente ficar lá desenhando um gráfico, gerando, debatendo teorias. Não. São lembretes de que todo o poder humano vai ser substituído pelo governo eterno de Deus. O reino de Deus, e somente o reino de Deus, é eterno. Então, ao estudarmos essas profecias e tantas outras que a gente vê na Bíblia, o que nós estamos presenciando é um convite para que nós possamos refletir sobre a nossa própria posição no tempo, na história profética. Assim como os santos do Altíssimo recebem a promessa de herdar o reino, todos os cristãos que confiam em Cristo Jesus são também chamados a viver com essa esperança, reconhecendo que apesar dos desafios, apesar de toda a tempestade da história, o plano de Deus está em andamento. E é justamente essa perspectiva que deve inspirar a gente a olhar além das circunstâncias imediatas, além dos eventos, das notícias, do jornal e confiar, acima de tudo, no propósito maior de Deus, mantendo a centralidade de Cristo sempre diante de nós, sempre como tema e base da nossa adoração e do nosso estudo das expectativas proféticas. Esse é o propósito principal da profecia. Então tenha isso em mente. E agora vamos começar então a lição desse trimestre. Por 18 séculos, houve um consenso generalizado sobre as profecias bíblicas, com muitos cristãos compartilhando interpretações bastante semelhantes. Parecia até o cumprimento lá, quando Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 10, que todo mundo estaria unido numa mesma mente, no mesmo propósito. Só que, no entanto, o objetivo principal de Paulo nesse verso não era falar que todo mundo ia pensar igual. Era, na verdade, resolver disputas pessoais entre os membros da igreja. Não simplesmente harmonizar cada detalhe de cada interpretação profética, né? Paulo ele exortava a igreja de Corinto, já na sua época, a superar divisões do tipo briguinhas, panelinhas. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Assim, aplicar esse texto diretamente à questão da unanimidade nas interpretações proféticas, para forçar as pessoas a pensar igual, de acordo com o ponto de vista daquele intérprete específico, é um tanto quanto inadequado, é tirar esse texto do contexto. Além disso, esse consenso ao longo desses séculos, ele inclui assim várias e várias previsões que falharam. Você tem, por exemplo, Joaquim de Fiore, né? A reforma radical, que também dá com os burros na água. E, falando do nosso próprio quintal, da nossa própria casa, Guilherme Miller errou drasticamente o evento que ocorreria após a sua interpretação profética, né? Todas essas falhas, elas destacam justamente a importância da gente abordar as profecias não cumpridas
com bastante cautela, com bastante humildade, para ficar evitando especulações desnecessárias. Cada vez que tem um plantão da Globo, que sai uma notícia, a gente já começa, não, porque isso é o cumprimento profético, não, porque... E aí a gente acha um texto isolado. Nossa, na pandemia o que teve de gente pegando texto isolado para ficar falando de coisas, de cumprimentos proféticos e tudo mais. Lembre-se, um princípio valioso para evitar erros futuros é estudar as profecias já cumpridas e observar como é que Deus ele fez a transição de predições para seus cumprimentos. Como, por exemplo, lá no caso das 70 semanas de Daniel 9, que apontavam para o ministério de Cristo, ali a gente aprende a reconhecer os padrões divinos e evitar conclusões precipitadas. Um outro ponto bastante crucial é nós entendermos que muitas profecias, como a de Jonas sobre Nínive, né, lá em Jonas 3, verso 4, são profecias condicionais, ou seja, elas dependem de uma resposta humana, ou seja, dependendo da resposta, o desfecho daquela profecia pode mudar. E isso ensina pra gente que nem toda profecia ela é determinística, sabe? Por isso, quando a gente vai interpretar profecias não cumpridas, a gente fala assim, a Bíblia falhou, ela errou no cumprimento. Calma, é essencial a gente focar em qual era o propósito central daquela mensagem bíblica. A Bíblia, em geral, ela foi escrita, como a gente leu em 2 Timóteo 3,15, para instruir para a salvação, para revelar o caráter de Deus. E sobre isso, Jeremias já tinha escrito lá no capítulo 9, 23 a 24, quando ele ressalta que conhecer a Deus, sua justiça, sua misericórdia e a sua retidão de caráter, esse é o verdadeiro objetivo das Escrituras. E, acima de tudo, é necessário a gente orar pelo discernimento do Espírito Santo e manter uma abordagem bastante equilibrada. Nós precisamos reconhecer que mesmo os detalhes mais obscuros, mais difíceis de entender da Bíblia, eles também têm um propósito para estarem ali. Afinal, como mostra pra gente Apocalipse 12, 7 a 12, todas as profecias devem ser entendidas à luz desse grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, estudar a Bíblia deve nos levar não à vergonha de errar uma coisa aqui e ali, mas de termos uma confiança firme de que o plano redentor de Deus na nossa vida está a todo vapor. Ao longo da Bíblia, nós encontramos passagens que, à primeira vista, parecem um tanto quanto complexas, né? Difíceis de entender. E isso nos leva a refletir o seguinte: por que Deus ele incluiria textos tão difíceis, tão complexos assim na sua palavra? Não seria muito melhor ele ser totalmente claro e direto no que ele queria comunicar para a gente? Qual que é o propósito divino por trás dessas mensagens tão desafiadoras? Lá em Jeremias 9, 23, 24, né, como a gente viu, Deus ele declara que o verdadeiro motivo de glória é entender e conhecer a Ele, o Senhor que exerce bondade, justiça e retidão. Esse texto nos lembra que o essencial da Escritura não é simplesmente explicar cada detalhe, cada mistério do universo, mas levar-nos a um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus e compreendermos melhor e com mais clareza o seu caráter. Lá em Mateus 24, verso 15, Jesus ele nos convida a prestar atenção àquilo que foi dito pelo profeta Daniel. Ele dá uma advertência explícita quando ele diz: quem lê, entenda. A intenção de Deus é de que as suas mensagens sejam compreendidas. Mesmo que isso exija um estudo diligente, constante, profundo, dedicar tempo ao estudo e à leitura da palavra de Deus. Veja, o nosso Pai Celestial ele não deseja que as suas palavras sejam enigmas insolúveis, mas sim um convite ao crescimento espiritual e ao amadurecimento através da prática da piedade que a Bíblia nos ensina. Mas aí de novo a gente volta na pergunta: por que então nem tudo é claro, simples, direto ao ponto? Isaías 55, 8 a 9 nos dá uma pista disso. Ele diz que os caminhos e pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Veja, existe um abismo entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. Isso exige muita humildade da nossa parte. O nosso entendimento, a nossa compreensão das coisas está anos-luz daquilo que Deus sabe, porque Deus enxerga todas as coisas, Deus possui a verdade
pura dentro de si, ele é essa verdade. E nós somos limitados pelo nosso conceito humano, pelos nossos pecados, pela nossa condição de vida e simplesmente por não sermos o Criador, não somos Deus. Só que mesmo assim, Deus ele deseja compartilhar o que é necessário para a gente poder conhecê-lo melhor e sermos salvos. Em Mateus 11:29, Jesus ele nos convida a aprender com ele e ele promete descanso para nossas almas. E é esse o propósito maior da Bíblia, nos guiar até Jesus, revelar o amor do nosso Deus e a sua justiça e nos transformar em seguidores fiéis. Claro, embora muitas partes da Bíblia sejam sim desafiadoras, elas nos incentivam a continuar estudando, nos debruçando, orando, buscando. Afinal, o mistério da palavra é também o motivo da sua beleza, porque isso nos mantém espiritualmente curiosos, engajados e dependentes de Deus para termos o entendimento e a direção. As profecias bíblicas, elas podem ser, muitas vezes, difíceis de entender. Isso certamente nos leva a perguntar por que Deus colocaria esses textos tão desafiadores na sua palavra, né? A gente viu os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles estão muito além dos nossos, como o céu está acima da terra, né? E essa disparidade entre a mente divina e a mente humana explica por que certas partes da Escritura nos parecem tão misteriosas. E, de novo, não é porque Deus ele deseja esconder a sua verdade, nos privar de alguma coisa, de algum conhecimento, como Satanás ele acusa Deus de fazer lá com Eva, né? Com Eva e Adão. Olha, Deus não quer que você conheça os seus mistérios, que você seja como ele. Não. De fato, a nossa capacidade de compreensão ela é muito limitada. Mas veja só, lá em Salmo 139, versos 1 a 6, o salmista nos lembra da profundidade com que Deus ele nos conhece e como o seu conhecimento, a sua sabedoria é vasta e também como o nosso entendimento ele é insuficiente para alcançar a completa sabedoria de Deus. Só que ao mesmo tempo, o salmista ele declara que a sabedoria de Deus ela é impossível de ser medida. Assim como Paulo vai dizer lá em Romanos 11:33, das profundezas e riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele descreve os seus juízos como insondáveis, os seus caminhos como inescrutáveis. Ninguém pode medir, ninguém pode conter. Quem é que conhece a mente do Senhor? Paulo pergunta. Toda essa compreensão de quem Deus é e quem nós somos deve nos lembrar, deve nos levar ao reconhecimento humilde de que, embora nós não possamos compreender tudo que há para ser compreendido, nós ainda podemos, pela graça de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, entendemos aquilo que é essencial para a nossa salvação. E é isso que João reforça na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 20, onde ele diz que Deus ele conhece todas as coisas, inclusive a nossa limitação. E é justamente por isso que ele também sabe como e quando revelar as verdades que nós precisamos. Então, ao invés de questionarmos, por que isso aqui está desse jeito, por que esse símbolo, por que esse detalhe, nós precisamos ser humildes e pedirmos ao Espírito Santo que nos revele aquilo que é essencial e importante para aprendermos. Embora existam muitas coisas que nós não compreendemos plenamente sobre as profecias, sobre a Bíblia em geral, é essencial a gente se focar naquilo que já nos foi revelado de forma totalmente clara. A Bíblia ela está ali nos encorajando a buscar entendimento com oração, estudo diligente e, mais importante, dependência total do Espírito Santo. É Ele que nos guia e nos convence da verdade. Mesmo diante de simbolismos complexos e desafios de interpretação, aquilo que a gente já sabe oferece para a gente a direção, a esperança e a confiança de que Deus é fiel, de que Ele fez e cumpriu aquilo que Ele disse até agora e Ele irá cumprir e fazer aquilo que Ele promete no futuro. E além disso, o estudo das profecias não é meramente uma busca intelectual por conhecimento per se, ou seja, saber por saber. É uma jornada espiritual transformadora, que muda o nosso caráter, que nos prepara para os eventos futuros, não para a gente saber as coisas que vão acontecer por mera curiosidade, né? Mas para reforçar a nossa confiança nas promessas divinas. É isso que molda o nosso caráter e nos transforma
à luz dos valores do reino de Deus. Então, mesmo que nem tudo seja compreendido imediatamente, nós devemos seguir as verdades que já foram reveladas para a gente, e isso é suficiente, mais do que suficiente, para vivermos com propósito, com discernimento, com esperança, enquanto a gente aguarda maior entendimento no tempo certo. Então, o propósito das Escrituras é muito claro. Não é sobre decifrar os mistérios, os detalhes, aguçar a nossa curiosidade meramente especulativa, mas é sobre conhecer a Deus e entender o seu plano redentor. As dificuldades, elas são, na verdade, um convite para um estudo contínuo, para continuarmos indo, buscando. Já pensou o que aconteceria se você soubesse tudo o que tem para saber? Aí você não teria mais curiosidade de ir até a Bíblia, você não teria mais paciência, que nem um livro muito simples que você lê, beleza, você já sabe, você não quer voltar atrás. Mas já viu aquele filme ou aquele livro complexo, denso, belo, profundo, que você assiste vez após vez e cada vez que você assiste você encontra um detalhe diferente, uma questão que você não pensou muito bem ainda, que você não refletiu. Mas quando você assiste um filme superficial, com um roteiro fraco, você assiste uma vez e nunca mais você vai querer saber, você já entendeu o que é o assunto. Então veja, a Bíblia ela é assim. Ela tem essa profundidade, esse mistério, para que nós humildemente continuemos buscando e buscando e voltando a ela, dependendo de Deus, em oração, em busca por uma relação mais profunda com o nosso Pai Celestial, né? Porque Ele nos promete ser o nosso professor e o nosso guia desde agora até a eternidade. Lá em Daniel, capítulo 12, verso 4, Deus ele vai instruir o profeta Daniel a fechar as palavras e selar o livro, né, o livro ali da profecia, do que ele escreveu, até o tempo do fim. E essa ordem de Deus para Daniel ela é bastante intrigante, especialmente quando a gente lê Apocalipse 22, verso 10, que é totalmente contrastante, né? Ali João ele recebe exatamente a orientação oposta. Deus diz, o anjo diz, né? Não seles as palavras das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Olha que contraste interessante, né? Isso reflete dois contextos proféticos bastante distintos e ilustra justamente a intenção divina de revelar verdades de acordo com as necessidades específicas e com o momento apropriado na história. Aí a gente volta naquela questão, né? Por que nós não sabemos todos os mistérios? Por que nem tudo está revelado de forma clara? Porque Deus sabe o momento certo de revelar as coisas para nós. Jesus mesmo disse para os seus discípulos, olha, tem tanta coisa que eu queria dizer para vocês, mas vocês ainda não são capazes de absorver isso, de interpretar essas coisas, de lidar com essas informações. Então, ao selar o livro, Deus ele estava indicando que muitas das verdades que estavam contidas ali em Daniel seriam compreendidas mais claramente num futuro distante, quando o tempo do fim chegasse. Isso poderia significar que o conhecimento sobre a mensagem do profeta ali seria ampliado no momento crucial da história humana, permitindo que aqueles que vivessem nesse período recebessem orientação divina específica para enfrentar desafios específicos, desafios únicos para o tempo determinado. E a história vai confirmar isso para a gente. Por exemplo, você tem ali ao término da profecia dos 1260 anos, em 1798, como alguns estudiosos vão colocar, né? Um aumento significativo no estudo, na compreensão do livro de Daniel, culminando justamente nos eventos que vão levar a gente até o movimento adventista no século XIX, com Guilherme Miller, por exemplo, que interpreta as mensagens de Daniel como sinais de algo extraordinário prestes a acontecer. Ainda claro que, como você que conhece sabe, né, as suas provisões cronológicas elas foram totalmente equivocadas no sentido do que iria acontecer. Ele entendeu o cálculo, ele conseguiu abranger ali a interpretação cronológica, mas ele errou no sentido da coisa. Ele entendeu que seria a volta de Jesus, quando na verdade era um outro evento cósmico acontecendo. Por outro lado, Apocalipse 22, verso 10 reflete uma urgência diferente para a gente. A mensagem de João ela foi escrita para ser entendida desde o início, desde os primeiros dias em que ela foi escrita, desde o momento ali em que João envia essas cartas do Apocalipse para as igrejas que ele tomava conta, como a gente viu lá em Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurados os que leem e entendem e praticam as coisas escritas ali. Então veja, os leitores originais do livro de João, eles deveriam compreender o Apocalipse.
porque eles já estavam enfrentando perseguições e conflitos já ali no primeiro século do cristianismo. Então Deus ele estava ali falando diretamente ao coração dos cristãos daquele período ali de João. E Deus estava oferecendo para eles consolo, esperança, ajuda, misericórdia em um momento de muita adversidade, de muita perseguição. Então esses dois textos, eles mostram pra gente que Deus ele revela as suas verdades de uma maneira estratégica e progressiva. Ele vai adaptando a sua mensagem às necessidades de cada geração. E Daniel ele aponta justamente para eventos de longa duração, de um cronograma muito maior. Enquanto Apocalipse ele já fornece ali instruções imediatas aos cristãos primitivos, mas com, claro, aplicações universais, de um escopo muito maior, que também vão se desenvolvendo no decorrer do tempo até chegar em nós e ainda passando do nosso tempo, né? Mas ambos os livros, no entanto, eles compartilham justamente o objetivo de nos conduzir ao conhecimento mais amplo, mais profundo do caráter de Deus, mas de termos a certeza da sua soberania, de que Ele está no controle da história, dos eventos e de tudo. Então, ao estudarmos as profecias, nós somos incentivados a discernir o momento histórico em que nós vivemos e manter uma humildade diante ali do mistério divino e confiarmos que Deus nos guia através dos tempos e através da história. Estudar a Bíblia pode ser comparado, digamos assim, a um processo de montar um quebra-cabeça. Se você tenta interpretar uma profecia com apenas algumas peças e ignora o restante da palavra de Deus, é quase impossível você entender a imagem por completo. É muito comum que algumas pessoas elas tentem entender a Bíblia como se fosse um livro de frases soltas, de autoajuda, de mensagem do dia, para você, né, ter ali uma forcinha divina para encarar o seu dia a dia, tipo um manual de conselhos rápidos para resolver problemas imediatos. Sabe quando você pega aquela Bíblia que tem uma lista de versículos agrupados por temas, e aí você acha que já sabe de tudo só porque você leu ali um assunto e meia dúzia de versos, e aí você acha que, beleza, você já entendeu o assunto. Pois é. O problema é que muita gente faz isso também com as profecias. Em vez de ler e entender o contexto de cada profecia, eles pegam um versículo aqui, outro ali, e já querem encaixar com o que está acontecendo no mundo, nas notícias, né? Com aquela última mensagem, aquele último vídeo que ele recebeu no seu Zap Zap. É por isso que a gente vê tantos livros sobre profecias que ficam desatualizados bem rapidinho. Por quê? Porque as previsões acabam não se cumprindo. A chave ao estudar profecias é entender o panorama geral e não sair catando versículos isolados aqui e ali. Lembre-se, cada detalhe da escritura tem o seu propósito intencional de guiar, de corrigir, de amadurecer. Nenhuma passagem deve ser ignorada ou tratada de uma forma fragmentada, isolada, como essa postura de usar como autoajuda. As escrituras, elas nos instruem para a salvação, não por uma mera curiosidade teológica ou para ficarmos especulando os acontecimentos futurísticos. No caso dos adventistas do sétimo dia, a gente deve muito ao estudioso Guilherme Miller, quando se trata de como entender as profecias da Bíblia. Guilherme ele foi uma figura muito importante no século XIX, porque ele dedicou toda a sua vida a estudar as escrituras, especialmente os livros de Daniel e de Apocalipse. Como eu falei, tudo bem, ele não acertou a sua conclusão final sobre a natureza dos eventos, ali na interpretação de Daniel 8,14, sobre a purificação do santuário. E, claro, a sua interpretação levou um grande número de pessoas ao famoso desapontamento de 1844. Mas o jeito como ele estudava a Bíblia foi uma contribuição extremamente valiosa. Guilherme ele tinha um método muito rigoroso de analisar a Bíblia. Ele analisava cada texto dentro do seu contexto. E aí ele comparava diferentes passagens e deixava a própria Bíblia explicar as suas mensagens. E esse jeito de estudar ajudou a formar uma base muito sólida para o movimento adventista, mesmo que os seus cálculos e suas conclusões sobre datas específicas ali não tenham exatamente sido perfeitos. Mas o mais importante foi a sua dedicação
em levar as pessoas a buscar um entendimento mais profundo das Escrituras e a se prepararem ali, né, para poder ter um encontro com Cristo. Estudar a Bíblia exige da gente, assim, muita humildade, muito compromisso. Nós devemos buscar entender como, de fato, né, cada profecia ela se encaixa no plano maior de Deus. Esse processo, ele não é apenas intelectual, ele é espiritual. Ele convida a gente a confiar em Deus e no seu propósito eterno para a humanidade. Como num quebra-cabeça, cada peça tem sua importância, mas é somente quando a gente tem todo o conjunto completo que a gente consegue enxergar e ter uma noção plena da verdadeira imagem. A questão de interpretar as profecias bíblicas de forma literal ou, né, de forma figurativa é, digamos assim, uma das questões mais importantes para o estudo da Bíblia. Quando a gente se depara com textos proféticos, é essencial a gente permitir que a própria Escritura defina os seus termos. Ao invés de projetar sobre elas significados contemporâneos ou arbitrários, a gente deve estar abertos à Bíblia. E não ficar, né, já com uma visão pré-concebida, tentando ali interpretar cada detalhe ao nosso bel prazer. Isso é claramente demonstrado quando a gente lê lá em Daniel 7:7 sobre um animal terrível com chifres que simbolizam reinos. Se você prestar atenção no capítulo 7 de Daniel, ali no verso 24, o próprio anjo esclarece para Daniel que os 10 chifres naquela besta representavam 10 reis. Então a própria Bíblia revela pra gente o sentido. Não é a gente que encontra alguma coisa numa notícia e fala assim, ah, isso aqui com certeza é isso aqui. A gente interpreta todo o texto bíblico, toda a profecia a partir daquela coisa que é externa ao texto bíblico. Então, o uso de simbolismo, ele é evidente, ele é consistente, indicando que as representações visuais ali que a Bíblia apresenta pra gente servem para comunicar verdade sobre eventos históricos, sobre poderes políticos. Um outro exemplo é encontrado em Apocalipse 1:16, onde descreve pra gente uma espada de 2 gumes saindo da boca de Cristo. E aí, você vai entender isso como literal? É uma espada saindo da boca de Jesus? Quando você vai para outros textos bíblicos, como Hebreus 4:12, Efésios 6:17, a gente vê a Bíblia esclarecendo para a gente que a espada ela simboliza nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, ela é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Então isso ensina pra gente que o simbolismo ele não é arbitrário, ele não é fruto da criatividade do leitor ou do pregador. É algo profundamente espiritual que revela o poder transformador da mensagem divina. Mas nós devemos ser fiéis àquilo que a Escritura quer nos revelar e não queimar os nossos cartuchos, né, colocando os carros nas frente do boi na hora da gente interpretar as coisas. Outro exemplo, a mulher vestida do sol em Apocalipse 12:1, esse é um outro exemplo marcante. Ali em Ezequiel e Jeremias é explicado pra gente também que, né, assim como lá em Efésios 5:31-32, que a igreja ela é representada como a noiva de Cristo. O povo de Deus é representado como essa mulher, essa esposa de Deus através do Antigo Testamento e agora também no Novo Testamento. Esse é um tema muito recorrente na Bíblia, né? Deus utiliza essas imagens relacionais para ilustrar a sua conexão com o seu povo. Mas por que Deus ele comunica suas mensagens em símbolos? Por que ele não é claro? Por que ele não é específico? Uma das razões que a gente pode entender historicamente é a proteção. Por exemplo, lá em 1 Pedro 5:13, Pedro vai chamar ali Roma, de forma simbólica, cuidadosamente de Babilônia, ou seja, ele quer evitar perseguições diretas aos cristãos que moravam ali em Roma. Além disso, a linguagem simbólica ela cria engajamento, ela convida o leitor da Bíblia a refletir cuidadosamente, profundamente nas verdades espirituais profundas da palavra de Deus. E por fim, o uso de simbolismo ali reforça o papel do Espírito Santo como guia. Nos desafia não apenas a buscarmos explicações para satisfazer nossa curiosidade, mas a explorar espiritualmente, buscando a transformação do nosso caráter, né? A profecia ela não é apenas um mapa do futuro, ela é uma oportunidade divina para conhecer mais a fundo o caráter de Deus
e entendemos o seu plano redentor para cada um de nós. Imagina que você está num labirinto cheio de informações sobre profecias. Algumas dessas informações elas são confiáveis, mas outras nem tanto, só que você não tem como distinguir. Como é que a gente evita se perder nas interpretações exageradas, até mesmo daquelas que surgem dentro da nossa comunidade, da nossa igreja? A chave é seguirmos o conselho bíblico. Examine tudo e retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. O que isso significa? Significa sermos uma espécie de detetives das Escrituras, investigando cuidadosamente a palavra de Deus antes de chegarmos a qualquer conclusão. Aqui vão algumas dicas para você que deseja se aprofundar no estudo das profecias da palavra de Deus. Quanto mais familiarizado você estiver com as Escrituras, mais fácil vai ser identificar interpretações fora de contexto. Foque em entender, por exemplo, o que Daniel e Apocalipse realmente dizem de uma forma mais ampla, e aí você vai afunilando. Em vez de ficar encaixando cada verso com alguma notícia que você viu, com o último vídeo que você assistiu, com aquela imagenzinha que alguém te mandou na sua rede social, saiba que ninguém tem todas as respostas. Ninguém sabe todos os detalhes. Por isso, esteja sempre aberto a aprender. Evite ficar se apegando demais às suas próprias ideias preconcebidas, principalmente se elas forem muito diferentes do consenso geral. As profecias elas foram escritas num tempo específico, ou seja, dentro de um contexto histórico. Então, entender esse contexto evita a gente a ficar aplicando as profecias em situações modernas que não têm relação com a intenção original do seu autor. E estude a Bíblia com pessoas que têm um conhecimento bíblico sólido, que são humildes, que são dispostas a mudar de ideia, a enxergar as coisas com bastante clareza e humildade. Fique desconfiado de quem se diz o único a entender as Escrituras e que tem toda a verdade e lança ali as suas previsões bombásticas sobre o futuro. O objetivo principal das profecias não é detalhar o futuro ponto por ponto, é nos alertar sobre os perigos que Satanás deseja utilizar para nos enganar, nos afastar de Deus, distorcer o caráter de Deus e para nos alertar, né, sobre essas estratégias, sobre as coisas que podem nos tirar do caminho, mas também para nos encorajar a termos fidelidade a Deus quando eventos adversos acontecerem. Então, viva de acordo com os princípios bíblicos que você já aprendeu, em vez de gastar tempo tentando decifrar cada detalhe especulativo. Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, ela sempre enfatizou a necessidade, acima de tudo, de nós estudarmos as Escrituras, as profecias, com bastante cuidado e bastante humildade. Ela via, por exemplo, o Apocalipse não como um mistério incompreensível, mas como a revelação de Jesus Cristo, como o próprio Apocalipse diz, né, no seu primeiro verso, a revelação de Jesus Cristo que nos mostra coisas que em breve devem acontecer. E aí ela nos incentiva a estudarmos Daniel, Apocalipse e tantos outros livros para entendermos os eventos finais, não para satisfazer nossa curiosidade de cada detalhe específico, mas para termos um quadro geral para nos prepararmos para a volta de Cristo. E essa preparação não é cognitiva, eu sei o que vai acontecer, então eu estou preparado. Não. É justamente preparar o meu caráter, moldar os meus desejos, as minhas vontades ao caráter de Deus. Por isso ela alerta a gente contra essas interpretações exageradas que nos desviam da centralidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então proteja-se dessas interpretações malucas com estudo, com humildade e com discernimento. Conheça a Bíblia, analise o contexto, busque fontes confiáveis e foque naquilo que é essencial. Tá certo? Assim você vai colher muitos benefícios ao estudar as profecias, sem ficar caindo em armadilhas que prejudiquem a sua fé. Tá certo? O estudo das profecias bíblicas nos lembra de que Deus ele não apenas conhece o futuro, mas que ele está no controle da história e ele deseja profundamente se revelar a nós, a cada um de nós, com mais e mais detalhes à medida que nós crescemos em profundidade no conhecimento do seu caráter. Às vezes a gente pode se sentir confuso, intimidado por certos textos difíceis, certas profecias desafiadoras, cheias de símbolos complexos,
Só que isso não deve afastar a gente da mensagem central da Bíblia e das profecias. Deus deseja que façamos parte do seu plano eterno. Então, refletir sobre a mensagem central da Bíblia, sobre o amor redentor de Cristo, sobre o plano de salvação divino, dá para a gente propósito e direção no caminho certo. Lembre-se, não se trata de decifrar todos os enigmas, mas de encontrar Cristo em meio a todos esses símbolos e histórias. Então, hoje, eu convido você a se comprometer com o estudo da palavra de Deus de forma mais profunda. Aproveite as lições dessa semana para buscar uma conexão maior com o Senhor Jesus. Deixe que as profecias, que as histórias da Bíblia apontem não apenas para o futuro, mas que elas transformem o presente da sua vida, o momento do agora, fazendo de você uma pessoa mais piedosa e mais santa, trazendo para você esperança, clareza e força espiritual. Se você foi tocado pela mensagem de hoje, eu te peço encarecidamente que ajude a gente se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativando o sininho e as notificações para você receber novos vídeos e compartilhando esse vídeo com alguém que também esteja buscando entender mais sobre as promessas de Deus. E vamos juntos então, nessa nova série, nesse novo trimestre, descobrir e viver a beleza da palavra de Deus. Eu te encontro na semana que vem. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.